Meu nome é Railson, tenho 41 anos. O acontecido aqui, na época do acontecimento aqui, eu estava com 12 anos de idade. Eu tinha meus dois irmãos aqui também que perdi aqui na tragédia aqui do acontecido aqui. Foi muita coisa que aconteceu aqui, que quando os vagões virou aqui, o pessoal não evacuou diretamente a rua aqui, ainda fizeram fila aqui para pegar gasolina. A própria pessoal aqui, como vou dizer, os policiais, pode dizer, as polícias aqui fizeram fila aqui para pegar, porque estava um tumulto, aí começaram a fazer fila. Em vez de evacuar o pessoal tudo tirar, não, fizeram aquela coisa, como dizer assim, não, vamos organizar. Aí aconteceu, essa coisa foi virou às 7 horas da manhã, o trem, virou às 7 horas da manhã, ficaram esse tempo todo aí, o sol estava quente, ainda piorou que o sol estava quente, alastando tudo. Aí começaram a jogar água no coisa, dizendo que ia amenizar o sol, a quentura. Começou a escorrer por essa rua aí toda a gasolina descendo junto com a água até lá os esgotos. Aí foi aquilo tudo, o pessoal tudo aglomerado aí. Quando chegou, passou um tempo, quando foi umas 7 horas da noite, mais ou menos assim, umas 6 e pouco para 7 horas da noite, que aconteceu a explosão. Eu tava na hora, eu tava lá perto, tava voltando para casa. Minha sorte foi que eu tava voltando para casa, me pegou de costa. Eu caí no chão. Quando eu me levantei, eu vi meio mundo de gente se queimando, os meninos pedindo socorro. E eu pensando que o mundo estava se acabando, que a gente tinha conversado sobre esse negócio de o mundo se acabar, não sei o que precisava dizer que era com fogo. Aí eu disse assim, pronto, o mundo está se acabando. Eu fui correndo para casa, sem sentir nada. Eu não estava sentindo, não vi que eu estava queimado não. Fui para casa, fiquei lá, muita gente entrando lá em casa, muita gente entrando lá em casa queimado. Minha mãe apavorada lá em casa, pegando com pano molhado, passando no pessoal para apagar o fogo e tudo. Ainda perdi meus dois irmãos mais velhos da casa. Na época tinha 15, o outro tinha 18, trabalhava na Ferbasa esse, e o outro não trabalhava ainda não, só estudava. Aí aconteceu, foi aquele todo mundo entrando lá e passando, eu tive que pular a cerca lá, era uma lagoa aí do fundo, tinha uma lagoa, tive que passar por dentro da lagoa, coisando, fui lá no fundo que eu fui ver que eu tava queimado, porque quando eu toquei na minha perna assim, o couro soltou de minha mão. Aí eu fiz assim, aí eu me queimei, aí meu irmão, o outro que mora ainda é vivo, aí começou a chorar e tudo, e eu tentando ainda, eu pequeno com 12 anos de idade, ainda mandando ele se acalmar, e ele era mais velho que eu, e eu mandando ele se acalmar. Aí pegou, eu fui diretamente para atravessar a lagoa para ir pro posto aí, central aí. Aí no meio do caminho muita gente jogada pelo chão, pedindo socorro. Ainda vi meu irmão no pescoço de um rapaz, o rapaz pegou ele no pescoço e foi levando ele para o posto também. Ele passou por mim, daí ele me conheceu, que ele me chamou pelo meu nome Rai, que ele me chamava de Rai. Ô Rai, aí eu olhei assim, aí eu vi que era ele. Todo queimado, já todo mesmo, não dava muito para conhecer não. Aí foi que eu não consigo falar muito não, que eu me emociono quando eu falo. Aí que chegou lá no posto, muita gente, o pessoal jogando em cima de caminhão. Tinha um caminhão lá parado, o pessoal jogando uns corpos assim, que tava jogando não sei o que em cima desse caminhão, coisa. Aí me chamou, eu peguei e me escondi para não ir. Aí teve um rapaz que me chamou, o rapaz estava no Fusquinha, me chamou, perguntou se estava queimado, eu disse, tô queimado. Aí ele disse, então bora comigo. Aí eu entrei no Fusquinha dele, tava eu e mais dois. Um tá jogado assim de baixo, que tava quase morto lá jogado, e o outro tava sentado na frente. E eu fiquei atrás com o outro. Aí foi encaminhando para Salvador, a gente foi andando, e eu olhando de lá, e eu explodindo, e eu olhando por trás assim, o fogo subindo. Aí eu disse, pronto, que a cidade está se acabando. Assim, a cidade está se acabando. Que vai queimar tudo lá agora. Aí fui até Salvador, chegou em Salvador, o pessoal começaram a tirar minha roupa, a cortar minha roupa, não sei o que, e a tirar os couros das minhas pernas e tudo. E o médico chegou, perguntou se já tinha me dado anestesia. Aí eu disse que não tinha tomado anestesia ainda, aí que me deram anestesia eu apaguei. Quando eu acordei já foi
Já tinha passado uns 2 meses já. Todo enrolado, parecendo uma múmia, só tinha mesmo a boca só, que eu tomava tudo pelo canudo. Todo enfaixado, da cabeça ao pé, só tomava só líquido pelo coisa. Fiquei mais ou menos o quê? Fiquei uns 8 meses internado, lá no hospital Matagal de Esteira. Que primeiro eu fui para outro, foi quando eu me lembro o que eu fui primeiro. Aí passou esses 3 meses, aí me passaram para o Matagal de Esteira. Foi onde fiquei esses 5 meses mais ou menos. Que ao todo foi 8 meses. Foi 8 meses que eu fiquei internado lá no Matagal de Esteira. Aí ficou todo enfaixado, como eu falei. Aí fiquei sem recuperação, aí toda vez que ia tirando uma parte do meu corpo, que quando mesmo tirou aqui das mãos, colocou aí pra minha mão. Não, primeiro tirou a cabeça, que aí quando eu não queria me dar o espelho, minha irmã me deu o espelho. Para que o médico ainda brigou com ela, porque ela me deu o espelho, que quando eu vi no espelho eu comecei a chorar, que só tinha uma caveira, eu só via uma caveira, aquele negócio feio, seco. Aí eu comecei a me desesperar, chorar. Quando desenrolou o braço, a mesma coisa, só tinha o osso aqui no braço, as pernas, aquelas canelas secas, que só tinha osso mesmo. Aí foi aquele que eu não podia andar, fiquei um tempo só de cadeira, sentado na cadeira de roda, e eles me botavam a força para andar, que se eu não ficasse me movimentando, eu ia terminar ficando paralítico, não ia poder andar. Aí eles me botavam a força mesmo para andar, as pernas sangrando, eu ia andando, e as pernas sangrando, o sangue escorrendo pelo corredor, e eles tinha que forçar mesmo para poder andar. Aí eu fiquei esses 8 meses praticamente lá, perdi minha infância, eu perdi, porque eu tinha 12 anos na época. Quando eu voltei, fiquei ainda em casa em recuperação, no trabalho, que quando a gente sabe, quando a gente é nessa idade, a gente começa a trabalhar para se formar, para ter alguma coisa. Eu não concluí meu coisa, parei no oitavo, no primeiro ano, parei no primeiro ano. Estou trabalhando hoje, graças a Deus, estou trabalhando, mas estou trabalhando de ajudante de cozinha e coisa, mas sabe como é, né? Não é como era para eu ser antes. Eu acho que antes eu tinha que vir, perdi muitos colegas aí, os amigos da rua aí, que tinha muitos amigos bons, que a gente podia, sei lá, é assim como eu falo assim, vocês, né? Quando a gente é criança, que a gente vai começando vai crescendo e vai desenvolvendo, né? Vai achar um trabalho bom, vai estudando, vai se formar e tudo. Mas comigo não foi assim. Comigo foi um negócio... Fiquei em casa, só em casa. Logo eu tinha trauma de sair. Quando saía, eu ficava preso dentro de casa, o pessoal ficava mandando sair, eu não gostava de sair, todo queimado, assim. Hoje em dia eu não ligo mais, porque isso aqui, como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Que o pessoal falar alguma coisa e coisa... Eu não ligo mais disso. É isso, foi isso que aconteceu com a indenização. A gente não teve indenização, quer dizer, teve indenização, mas não foi. Teve, como diz, um cala-boca, né? Que o pessoal paga para dar. Que entre meus 2 irmãos, no caso foi 3 vítimas eu, mais meus 2 irmãos que morreram. Na época eles deram uma quantia, como se fosse agora 21 mil agora. Que era aqui naquela época era 21 mil, como se fosse agora 21 mil para os três. Foi o que meu pai fez a casa, que a gente mora hoje, que hoje eu não fiz a casa, hoje eu estou morando num terreno mesmo onde era na vez do fogo, que eu não tenho condição de fazer casa. Aí foi isso. O negócio foi triste, eu sei que o negócio foi triste e até hoje a gente não supera isso, a gente pensa, a gente tenta esquecer, eu mesmo tento esquecer, tanto que eu via minha mãe sofrer, eu no hospital e minha mãe sofrendo por ter perdido já 2 filhos e eu lá no hospital, ela querendo ir me ver e tendo que ficar para velar os outros corpos. É isso. Hoje eu não tenho mais minha mãe, que ela já faleceu, mas ela passou por muita coisa difícil mesmo, com a causa desse acidente aí, desse acidente que teve aqui. Foi um negócio terrível mesmo. É isso, comer todo, praticamente todo. Não teve nada, tudo. O pessoal não... Muita gente não vê o queimado muito assim não. Quer dizer, vê porque eu vou
tudo ficando. As costas, tudo. Praticamente foi primeiro, segundo, terceiro grau que eu tive. O médico coisou. O médico mesmo falou que eu não ia ter mais 100% no meu corpo, mas eu não tinha mesmo. Qualquer coisa que eu tenho, qualquer coisa que eu faço, eu sou todo. Qualquer coisa aqui, não sei o que milagre não tá suando aqui, que eu fico assim porque meus poros tapou tudo, tá tudo tapado aqui. As minhas pernas dói muito mesmo. Coisa da lesão das queimaduras. Aí fica assim, é um negócio, é um trabalho, porque eu não consegui me aposentar, estou sem me aposentar até hoje, ninguém correu atrás para me aposentar, eu também na época eu era de menor, não sabia esse negócio de aposentadoria, e tô aí trabalhando do jeito que eu posso aí, ganhando pouco, mas trabalhando, fazer o quê?